Histórias do caminho: se fosse um homem de bem, teria morrido. Lincoln e seu assassino. Espíritas desencarnados. Dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo, todos eles têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. Chico Xavier. Além da morte. Além da morte chegam, sem solução de continuidade, as imensas caravanas de emigrantes da Terra. Procedentes dos mais variados rincões do orbe, trazem estampados no espírito os sinais vigorosos que lhes refletem os últimos instantes no veículo celular. Aportam no grande continente da erraticidade, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados durante o trânsito pelo mundo das expressões físicas. Nem anjos nem demônios, mas homens que eram, homens que continuam. A desencarnação não lhes modificou hábitos nem costumes, não lhes outorgou títulos nem conquistas, não lhes retirou méritos nem realizações. Cada um se apresenta como sempre viveu. Não ocorre milagre de transformação para os que atingem o grande porto. Raros despertam com a consciência livre, após a inevitável travessia. A incontável maioria, vinculada atrozmente às sensações animalizantes, se jugula as lembranças daquilo em que se comprazia, e se demora, desditosa, em bandos, quais salteadores enlouquecidos, pervagando em volta do domicílio carnal, até que a lei excelsos recambie ao renascimento. Muitos, quais doentes em processo de convalescença de longo curso, são recolhidos a colônias espirituais, que abnegados missionários do amor e da caridade ergueram nas proximidades do planeta, onde se refazem e retemperam as forças gastas, para recomeçar, reaprender e exercitar a ascensão aos planos mais felizes. Da mesma forma que na Terra enxameiam as afeições intercessórias, além da morte não cessam as manifestações do amor em intercâmbio contínuo, estabelecendo os fortes laços da proteção e do socorro. O amor em todo lugar é a alma do universo, manifestação de Deus. Mesmo os espíritos calcetas, inveterados perseguidores da paz de muitos outros espíritos infelizes que são em si próprios, espalhando, por isso, a infelicidade de que se encontram possuídos, não estão esquecidos do auxílio divino pelos mensageiros abnegados que por eles velam, que os assistem e amparam. Em toda parte, e sem cessar, o devotamento dos bons reflete a paternal providência divina. Morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes ou o expurgar sem remissão nas zonas infernais, é, pura e simplesmente, começar a viver. Evidentemente que as dimensões do céu, ou do inferno sem o caráter ad aeternitatem, ou seja, para a eternidade, encontram seu correspondente em regiões aflitivas onde as consciências empedernidas se depuram para futuros renascimentos na organização física em que se reajustam e se recompõem. Ou estâncias de luz onde se comprazem e se reúnem os heróis anônimos do dever, os missionários dos labores humildes que passaram ignorados, os sacerdotes do trabalho aparentemente desvalioso, os pais, irmãos e amigos ricos de abnegação desinteressada, os mantenedores do bem e da ordem, prosseguindo no programa de incessante evolução. Após a desjunção celular, a consciência comanda o espírito e o peso específico das vibrações, por afinidade, se encarrega de fixar cada um no quadro das necessidades evolutivas. Não faltam, todavia, aqueles que, na Terra, objetam e recalcitram em torno de tais afirmações. Não temos, porém, a pretensão de convencer este ou aquele aprendiz da vida em experiência libertadora. Todos os que se demoram no plano físico defrontarão agora ou mais tarde as realidades espirituais e aprenderão de visu pelo processus, que significa visualização de processos, da própria evolução, retificando opiniões, disciplinando observações, experimentando. A morte a todos os aguarda e a vida é a grande resposta a todos os enigmas. Preparar-se para esses imperiosos acontecimentos é tarefa inadiável, que ninguém pode desconsiderar. No Evangelho, como na codificação kardeciana, atingem sua mais vigorosa expressão aos que trafegam desatentos ou aqueles que buscam consolação e alento na doutrina dos espíritos. No justo instante em que o espírito humano se desgoverna e se amesquinha ante as notáveis conquistas do engenho técnico, sem, contudo, os seus correspondentes morais. Exorando ao Senhor que nos abençoe a todos, discípulos sinceros que buscamos ser de Jesus Cristo, sou a servidora Joana de Ângeles. Em busca da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Plotino, o nobre filósofo pai da doutrina neoplatônica, discípulo de Amônio Sacas, nascido em Licópolis, no Egito, elucidou com sabedoria, conforme se encontra nas Enéadas, volume 6. O conhecimento do Uno não vem por meio da ciência e do pensamento, é mais através de uma presença imediata, superior à ciência. Esse conceito sábio conduz o pesquisador ao encontro da intuição, veículo sutil para fazê-lo compreender a verdade universal, a causalidade de tudo e de todos, desde que, através dos métodos convencionais, racionais, no conceito junguiano mediante as outras funções psicológicas, sensação, sentimento e intelecto, não consegue a identificação perfeita com a realidade. É através do processo de maturidade psicológica, que o self se vai libertando das camadas que lhe dificultam o conhecimento, desde que, vitimado pelo ego com todas as suas heranças do primitivismo, especialmente na área dos instintos, mantém-se adormecido, sem a possibilidade de libertar a essência divina de que se constitui. No largo processo da evolução, em algumas ocasiões esse fenômeno dá-se naturalmente, vezes outras, no entanto, é através da intuição, do insight que se logra o apercebimento da unidade, da origem da vida e da sua fatalidade de retorno à mesma, mantendo, no entanto, a individuação, conquistada a longos esforços. Em face da grandiosidade e infinitude do conhecimento, uma existência corporal é insuficiente, em tempo e em oportunidade, para abarcar-se as leis e informações que dizem respeito à grandeza da vida, sendo indispensável o mergulho na esfera carnal, inúmeras vezes, de modo que se desenvolvam os seus germes em latência no cerne do self, depositário dos sublimes recursos de que se faz herdeiro. Essa intuição, no entanto, é resultado da conquista do superconsciente antenado com as fontes geradoras da vida, após a superação da sombra e dos outros arquétipos que trabalham pela preservação dos conflitos, da lógica apenas advinda do intelecto, libertados do inconsciente coletivo e integrados no eixo ego-self. A função da psicologia analítica é atender às necessidades profundas do ser humano, procurando despertá-lo para a sua realidade transcendental, trabalhando-lhe os valores nobres adormecidos, mediante os quais consegue identificar-se realmente com a vida, libertando-se de todas e quaisquer manifestações do sofrimento sob qual disfarce se apresente. A busca da saúde é essencial ao ser humano, em razão do anseio pelo bem-estar que lhe amplia os horizontes do entendimento em torno dos objetivos que lhe dizem respeito e das possibilidades de tornar a existência terrestre apetecida e rica de bênçãos. Nesse sentido, o equilíbrio mente-corpo-emoção é essencial, favorecendo-o com a harmonia difluente das aquisições diárias sobre os conflitos e diluição deles mediante a aquiescência dos sentimentos em perfeita identificação com o self. A verdade a que nos referimos não tem conotação religiosa ancestral, mística ou castradora, que impede a vivência das funções orgânicas da vida humana sob justificações sofistas e propostas masoquistas. O ser humano, na sua constituição tríplice, espírito, perispírito e matéria, é um conjunto eletrônico sob o comando da consciência, que é a emanação do divino pensamento, na qual se encontram arquivadas as leis de Deus, de acordo com o seu nível de evolução, facultando que as experiências sejam realizadas e assimiladas, de forma que se transformem em conhecimento e sentimento, servindo sempre de base para realizações outras no futuro. Referimos-nos, desse modo, à verdade que, filosoficamente, tem um caráter universal, não dependendo de circunstâncias, nem de locais, que flui do Uno, conforme o multimilenário conceito hinduísta. Deus, desse modo, na visão moderna do espiritismo, desumanizado e transcendente quanto imanente, é a verdade absoluta que atrai o espírito na sua contínua ascensão moral. Por outro lado, a sua representação psicológica é facilmente detectada como a plenitude, a harmonia, o estado luminoso integral. Se, no entanto, esse indivíduo humano não conseguir a perfeita identificação dos elementos de que se constitui, por meio do equilíbrio fisiopsíquico, permanecerá em lutas contínuas internas e externas, do si mesmo deslocado, vencido pela sombra que o amarfanha e que lhe retira os ideais de enobrecimento e de libertação dos atavismos infelizes. Intuitivamente, todos sentem que algo transpessoal existe e os arrasta na sua direção num verdadeiro deutropismo. O nobre psiquiatra e psicoterapeuta suíço, Carl Gustav Jung entregou a preciosa existência ao estudo da realidade, utilizando-se da que se denomina objetiva para penetrar naquela que vai além dos sentidos, legando à humanidade a inapreciável contribuição das suas reflexões,
observações e práticas, num estudo de transcendência do ser, da sua constituição, da sua origem e do seu destino. Realizando investigações científicas com Pauli, o célebre físico quântico, penetrou também a sua sonda investigadora nas doutrinas orientais, especialmente no budismo, nas mandalas, para identificar o ser real, compreender o sempre complexo e fugidio self. O ser humano é um conjunto em transição contínua, em processo de aprimoramento incessante sob todos os aspectos considerados. Nessa ebulição transformadora ininterrupta, surgem complexidades umas e desaparecem outras, que vão ficando, as últimas, na sua história antropológica ancestral, e diversas como perspectivas de apreensão e de conquista que deve ser lograda. Seguido pelo sofrimento, à medida que realiza o autodescobrimento diminui a carga de aflição e alarga as percepções em torno da existência, podendo trabalhar para que seja cada vez menos angustiosa, concedendo-lhe mais ampla liberdade de pensamento, de movimento e de ação. De início, a libertação do sofrimento apresenta-se como de urgência, pelas aflições que propiciam a dor, a angústia, os conflitos emocionais, as frustrações, as ansiedades e as perdas. Logo depois de lograda a compreensão do mesmo, o ego desarma-se e contribui em favor da solidariedade e da compaixão, passos que denotam a presença do amor na psique e na emoção, favorecendo o self com a legítima compreensão da realidade. É nesse momento que se encontra predisposto à intuição, aos flashes dos insights, campos admiráveis extrafísicos da percepção que leva à individuação. Nascer, viver, morrer, nascer de novo, é a lei. No entanto, é essencial descortinar algo mais profundo, que é a prática da caridade como processo de salvação, de autoiluminação. Não a caridade convencional, por cuja prática espera-se a realização do negócio fraudulento entre as doações mesquinhas das coisas terrenas em comércio com as conquistas espirituais. Entenda-se salvação como libertação da ignorância, do mal que existe no íntimo de cada pessoa, ausência da crueldade do mal, em vez do desgastado conceito de retribuição na espiritualidade. Quando o self identifica a necessidade de ser gentil, caridoso e afável, portador de compaixão e humanitarismo, desloca-se da função convencional para externar o divino que nele existe, reaproximando-o de Deus. É graças a esse processo lento e contínuo que o transforma no fulcro real do ser, de onde promanam as mais belas expressões de vida e de realização, insuflando ânimo e alegria de viver, mesmo quando as circunstâncias se apresentam difíceis ou assinaladas por sofrimentos que fazem parte da agenda responsável pela autoiluminação. Todos os seres estão fadados à plenitude para a qual foram criados, atravessando os períodos diferenciados da escala evolutiva, desde as expressões primárias que imprimem conteúdos perturbadores no seu cerne, necessitando de passar pelas transformações libertadoras, que facultam à essência espiritual o seu total desabrochar. Em razão dos milhões de anos em que se ergastula o psiquismo na matéria densa, o impositivo de desimpregnação torna-se penoso na razão direta em que desperta a consciência e a sensibilidade se norteia na direção do transcendental. O fascículo de luz emboscado na forma grotesca vai se desenvolvendo e logrando aptidões mediante as quais as várias formas se aprimoram, tornando-se mais complexas e mais perfeitas, em um fenômeno progressivo de fatalidade biológica no rumo da grande luz. Transferindo-se de uma para outra etapa, as experiências apresentam-se carregadas das heranças ancestrais, exigindo esforço para as alterações compatíveis com o novo nível de despertamento até atingir o período soberano da razão, quando a sensibilidade e as percepções fazem-se mais aguçadas, abrindo espaço para a compreensão do sentido da vida e a conquista legítima da realidade. Nessa trajetória, o binômio saúde-doença apresenta-se assinalado por muitas dificuldades de ordem fisiológica, psicológica e mental, que devem desaguar na harmonia propiciatória do equilíbrio pleno. Graças às conquistas das ciências, especialmente aquelas que estudam a psique, existem inúmeros mecanismos e recursos que contribuem eficazmente para esse desiderato, proporcionando a existência saudável na Terra e a individuação que permanece além da esfera física. O presente livro é mais uma tentativa de nossa parte, buscando contribuir com os estudiosos de si mesmos, interessados na libertação real das aflições e não somente na solução dos sintomas, de modo que possam fruir de bem-estar durante a vilegiatura carnal, entendendo as suas causas, ao mesmo tempo encontrando os recursos especializados para impedir-lhes o surgimento dos efeitos, e quando esses ocorrerem diluí-los de maneira sábia, resultando em alegria de viver, de pensar e de agir.
Utilizamo-nos, mais de uma vez, da excelência terapêutica de algumas das excepcionais parábolas de Jesus, em cujo bojo se encontram as lições psicoterapêuticas valiosas para a conquista do si mesmo, para a integração do ego-self. De grande atualidade, produzem um efeito saudável em todo aquele que as lê com seriedade e interesse, procurando entendê-las no seu significado legítimo, arrancando da letra que mata o espírito que vivifica. Ao mesmo tempo, apoiando-nos nos incomparáveis ensinamentos propiciados pelos mentores da humanidade Allan Kardec, que deram surgimento ao Espiritismo, buscamos fazer uma ponte de perfeita identificação com a psicologia analítica, apresentada pelo admirável neurologista e psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Confiamos que a nossa tentativa de servir encontre ressonância nos estudiosos da psique humana e contribua de alguma forma para tornar a existência terrestre mais saudável, ensejando, por antecipação, as alegrias que estão reservadas a todo aquele que for fiel ao bem até o fim, como preconizou Jesus. Joana de Ângeles. A desencarnação de Fernando. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia detalhes muito importantes ao interesse comum, entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitirá o mentor amigo, ao contato do seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava, em mim mesmo, a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo, com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto, e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas, estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Acentuou a nobre senhora em tom lastimoso, ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado, no curso da existência, às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando: notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora, aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar, quanto a isto, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que, infelizmente, desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar, com a minha ternura materna, a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto e, contudo, tanto ele como eu, temos contas com a justiça do Eterno e, no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, exclamando, atencioso: nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro,
onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. Já sei, murmurou Aniceto com grave entono, trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados, aqui presentes, poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças, emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E, aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda, dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo, convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando, o senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros, que se prontificavam a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos. E, aos poucos, os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito, o ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram, de repente, no peitoril, e interrogaram em voz alta: como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os, tão só com essa medida, a desaparecerem. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada, relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciará a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorará-se longos minutos, durante os quais viu nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita penetrou no quarto, ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levará até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volição, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrirá a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento, e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu, generoso: não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E, depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura, na vida, cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados.
Não é, pois, estranhável, que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem um séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. André Luiz. Cada desencarnação é regresso de um lutador. 15 de novembro de 1950. Meus caros filhos, Deus abençoe a vocês, concedendo-lhes a todos muita paz, saúde e alegria. Estimule-lhes a conversação entusiástica na cultura do bem, antes das nossas reuniões, porque assim como é possível ao ferreiro converter o metal maleável da forja quente em utilidades para a vida comum, as opiniões bem ajustadas nos entendimentos mútuos nos oferecem matéria mental mais plástica para a produção de pensamentos edificantes em novos tipos. Você diz muito bem, meu caro Rômulo, quando se reporta às multidões das esferas imediatas à existência do homem vulgar. Imaginem a vida física como sendo uma vanguarda compacta de luta em linhas gigantescas de soldados que orçam por 2 bilhões de elementos individuais. Nessa frente, o atrito é uma corrida ao prêmio que nomeamos por evolução, redenção, sublimação, etc. O trabalho do espírito, mais fácil nessas condições, é uma concorrência de aspecto gigantesco à conquista de valores imperecíveis para a alma eterna. E as esferas imediatas mais próximas à mente do homem constituem, naturalmente, a retaguarda. Cada desencarnação é regresso de um lutador, mas qual ocorre nas batalhas que vocês conhecem aí o número dos feridos, dos desajustados e dos loucos é sempre quase esmagador sobre a percentagem reduzida dos heróis. Geralmente, na Terra, quem volta do combate é candidato infalível ao hospital, onde atende a mutilações e chagas por tempo indefinido. Quem retorna ao círculo carnal igualmente traz consigo dificuldades enormes. Mente presa a objetos amados, coração encarcerado em sentimentos inconfessáveis, interesses atados a objetivos inferiores, desilusões intraduzíveis, desacertos numerosos, doenças convertidas em vícios do pensamento, caprichos menos construtivos, perturbações da visão interna, compromissos pesados com determinados seres, inibições que se tornaram sistemáticas, cristalizações do raciocínio que se fizeram contumazes, opiniões endurecidas no tempo, preconceitos transformados em impedimentos ao verdadeiro progresso espiritual, temores infundados, medo das renovações benéficas, dificuldades à compreensão rápida, defeitos de observação, mágoas que os atormentam incessantemente e um sem número de alterações íntimas que nos dão a ideia de reencontrar nos recém-chegados do mundo verdadeira legião de soldados enfermos, presos da já célebre neurose de guerra que serve para diagnosticar qualquer desajuste. E os milhões de seres nessas condições reclamam providências enérgicas nos setores da assistência, da reeducação e da reencarnação, como vocês não podem, por enquanto, apreciar. E até que entesouremos em nós o estado sublime de consciência que você designa por apreensão de ordem superior, há muitas e muitas léguas que andar nos domínios do trabalho e da experiência. Por mais movimentada seja a nossa vida no corpo, se realmente acordamos para a verdade divina, a movimentação para nós, que aqui desempenhamos as funções dos legionários da boa vontade, é sempre muito maior. Daí a razoabilidade do seu ponto de vista. A transposição de plano para nossa mente é muito morosa, considerando as necessidades de preparação à frente da vida superior. Só a vida grande merece a grande morte. Não há libertação para quem não se liberta. O trabalho é desconhecido para quem não trabalha. A vida abundante, com relação à qual Jesus foi tão claro no Evangelho, somente se revela ao coração que se devotou à vida intensa desde aí. A união é uma luz apenas para aquele que ainda na carne a procura. O nosso mundo aqui é de continuação ao que aí teve começo. Na carne, as possibilidades de iniciar ou reiniciar são imensas. Aqui, porém, pelo menos dentro dos círculos mais vizinhos da crosta, a lembrança, a memória, a ligação impõe prosseguimento. Assim sendo, tudo aqui é sono para quem não despertou na matéria densa, desagrado para quem somente se agradou no campo emocional menos construtivo do mundo, angústia para quem não diminuiu as próprias aflições,
desânimo ou perturbação para quem não aceitou os benefícios da luta ou entravou a marcha dos que buscavam lidar e lutar com nobreza. Tudo lógico, vivo, natural. Não podia ser de outro modo. A Terra próxima, por isso, é talvez menos interessante que a Terra do agora para vocês. Conhecendo essas realidades, vocês permanecem armados para muitas e valiosas conquistas. Quem mais realizar com o bem, mais aquinhoado de dons será pelas forças que o representam. Não se esqueçam de que pensamento e ação simbolizam sementeira e crescimento. Os dias se encarregam de amadurecer os frutos de acordo com a natureza de nossa plantação. Estou muito satisfeito com as providências que vocês vão empreendendo em favor do Roberto. De nosso lado, partilharemos essas medidas dentro das possibilidades ao nosso alcance. Alegro-me com a colaboração de vocês na solução aos problemas dele, porque, de nosso círculo, é muito de meu desejo se sintam neto amparado por todos os recursos ao alcance de nossa boa vontade e de nossa dedicação. Quando a alma reenceta a luta em plano de trabalho que requisita as mais positivas afirmações da individualidade, as vozes e sugestões ao derredor de seus passos são sempre muitas. Desse modo, é útil estejamos ao lado do seu coração juvenil e generoso com as nossas. A sintonia final pertence a ele no grande caminho. Jesus emite para todos, entretanto, cada um de nós lhe ambienta os pareceres em horas e circunstâncias diversas entre si. Esperemos o futuro com o otimismo habitual. A Joviano. Desencarnados em trevas. Reunião pública de 18 de setembro de 1961. Desencarnados em trevas. Insolados no remorso. Detidos em amargas recordações. Jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis, nos galarins do poder, e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se, agora, aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes, e suportam, chorando, os mármores do sepulcro, a lhes partirem os ossos. Estadiavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se, estremunhados, ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões da beleza física, e procuram, debalde, esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro, e estiram-se, atarantados, entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam, porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo, sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás, em silêncio, que todo egoísmo gera o culto da morte. Emanuel. Lincoln e seu assassino. Quando Lincoln voltou de seu atordoamento e despertou no mundo dos espíritos, ficou muito surpreendido e perturbado, porque não fazia a menor ideia de que estivesse morto. O golpe que o feriu suspendeu instantaneamente toda a sensação, e ele não compreendeu o que lhe havia acontecido. Esta confusão e esta perturbação, contudo, não duraram muito. Ele era bastante espiritualista para compreender o que é a morte. Como muitos outros, não ficou admirado da nova existência para a qual fora transportado. Viu-se cercado por muitas pessoas, que sabia mortas há bastante tempo, e logo soube a causa de sua morte. Foi recebido cordialmente por muita gente por quem tinha simpatia. Compreendeu sua afeição por ele e, num olhar, pôde abarcar o mundo ditoso no qual havia entrado.
No mesmo instante experimentou um sentimento de angústia pela dor porque devia passar sua família, e uma grande ansiedade a propósito das consequências que sua morte poderia acarretar ao país. Esses pensamentos o trouxeram violentamente à terra. Tendo sabido que William Booth estava mortalmente ferido, veio a ele e curvou-se sobre seu leito de morte. Nesse momento, Lincoln tinha recobrado a perfeita consciência e a tranquilidade de seu espírito, e esperou com calma o despertar de Booth para a vida espiritual. Booth não ficou espantado ao despertar, porque esperava a morte. O primeiro espírito que encontrou foi Lincoln, olhou-o com muita petulância, como se glorificasse do ato que havia cometido. O sentimento de Lincoln a seu respeito, entretanto, não respirava nenhuma ideia de vingança, muito ao contrário, este se mostrou suave e bom e sem a mais leve animosidade. Booth não pôde suportar este estado de coisas, e o deixou cheio de emoção. O ato que ele cometeu teve vários motivos. Primeiro, sua falta de raciocínio, que o fazia considerar esse ato como meritório e, depois, seu amor desregrado aos louvores que o tinham convencido de que seria acumulado de elogios e olhado como um mártir. Depois de ter vagado, sentiu-se de novo atraído para Lincoln. Às vezes enchia-se de arrependimento, outras vezes seu orgulho o impedia de emendar-se. Entretanto compreendia quanto seu orgulho era vão, sabendo sobretudo que não podia esconder, como em vida, nenhum dos sentimentos que o agitavam, e que seus pensamentos de orgulho, de vergonha ou de remorso são conhecidos dos que o cercam. Sempre em presença de sua vítima, e dela não recebendo senão marcas de bondade, eis o seu estado atual e a sua punição. Quanto a Lincoln, sua felicidade ultrapassa o que poderia ter esperado. Espírito de Abraham Lincoln. Observação. A situação desses dois espíritos, em todos os pontos, conforme aquela que diariamente vemos exemplos nos relatos de além-túmulo. Ela é perfeitamente racional e em relação com o caráter dos dois indivíduos. John Wilkes Booth, 10 de maio de 1838, 26 de abril de 1865, foi um ator de teatro norte-americano que assassinou o presidente Abraham Lincoln no Teatro Ford, em Washington, D.C., em 14 de abril de 1865. Comentários finais. Todos temos um tempo de provas e expiações, mais ou menos estipulado pelos engenheiros do mundo maior. A cada qual compete semear o máximo bem que esteja ao seu alcance, para que não venhamos a nos arrepender de mais escolhas que exigirão corrigenda. O juiz que declarará a sentença chama-se consciência. Essa é implacável, pois na consciência estão inseridas as leis divinas. Portanto, não seguir as imutáveis leis de Deus nosso Pai, e buscar o sofrimento, pois quem está com Deus, ama, se liberta e alça voos aos paramos do infinito. Com asseverou nosso Senhor Jesus Cristo, em o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Obrigado, Mestre amado, por estar sempre ao nosso lado, por ter nos ensinado, por nos fazer sentir amados, abraçados pelo teu mais puro amor. Vem conosco, Senhor, vem inigualável Mentor. Vem luz do mundo, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, lição 175. Espíritas desencarnados. Além da morte, pelo espírito Otília Gonçalves, médium de Valdo Pereira Franco, introito ditado pelo venerando espírito da benfeitora Joana de Ângeles. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Em busca da verdade, pelo espírito Joana de Ângeles, médium de Valdo Pereira Franco, prefácio. Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 50, a desencarnação de Fernando. Colheita do Bem, mensagens familiares do professor Arthur Joviano, Neio Lúcio, e outros espíritos, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 66, cada desencarnação é regresso de um lutador. Justiça Divina, pelo espírito Emanuel,
Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 60, Desencarnados em Trevas. Revista Espírita. Allan Kardec, ano 10º, março de 1867. Lincoln e seu assassino. Extraído do Banner of Light, de Boston.